sejam nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Para sempre sejam louvados. Ontem nós começamos o livro de Esdras e vimos como Deus, apesar de um povo pagão, realizou grandes obras por meio de um imperador que tinha os seus deuses, mas que, pela providência divina, tocado pelo poder de Deus, foi favorável à reconstrução do templo. E, como se não bastasse, não foi somente o rei Ciro, né, da Pérsia, mas esse mandato do retorno do povo de Israel de volta para sua terra para a reconstrução do templo, perdurou por 3 gerações, por 3 reinados. Além de Ciro, o reinado de Artaxerxes e também do reinado de Dario. O interessante é que os 3 eram pagãos, né, da mesma linhagem, mas obedientes à vontade de Deus, cumpriram o mandato de Deus, porque tiveram a capacidade de abrir os seus ouvidos para escutar a palavra. Uma coisa que me chama bastante atenção nessa leitura de hoje é que, mesmo que o povo de Israel gastasse do seu dinheiro para a reconstrução do templo, eles seriam reembolsados, ou seja, até mesmo os materiais, aquilo que era necessário para reconstruir o templo, foi arcado e financiado pelo reinado, né, desses imperadores. Hoje nós encontramos também dentro do Evangelho, nas páginas do Evangelho, segundo São Lucas, a cena em que Jesus estava numa casa e de repente a mãe e os irmãos de Jesus se aproximam para poder falar com ele. Claramente nós sabemos que a Virgem Maria não teve outros filhos a não ser Jesus. Mas o grau de parentesco fazia com que, naquela época, fossem todos considerados, chamados de irmãos. Mas o fato é que os irmãos de Jesus, os parentes de Jesus, estavam ali para poder falar com ele, a família de Jesus estava ali. E foi anunciado, né, para Jesus que eles estavam lá. A sua mãe e os seus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. E Jesus responde, né? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Talvez muitas pessoas sintam um certo ácido nas palavras de Jesus, como se ele tivesse rebaixando Nossa Senhora e a sua família à condição do povo comum. Eu entendo que, na verdade, Jesus eleva o povo comum à condição, ao nível de Nossa Senhora e dos seus irmãos, quando ouvem a palavra de Deus e colocam em prática. Porque ninguém na face da terra mais ouviu a palavra de Deus e colocou em prática do que a Virgem Maria. Nós podemos olhar os grandes heróis do Antigo Testamento, né, os grandes personagens, muitos deles muito obedientes. Se nós olhamos Abraão, com certeza obediente a Deus, mas num determinado momento de sua vida, duvidou que poderia ser pai numa idade tão avançada. Moisés não tinha também todas as certezas e convicções e pediu tantos sinais para Deus para que pudesse conduzir o povo de Israel. O rei Davi também, embora um grande rei, muitas vezes viveu a desobediência e até mesmo construiu, ou melhor, Salomão, o seu filho, construiu altares para os deuses pagãos. E embora todos esses reis e profetas e personagens do Antigo Testamento viveram a obediência, em algum dia de sua vida eles não foram tão fiéis. Mas a Virgem Maria, quando nós olhamos para ela, nós percebemos total obediência, plena entrega à vontade de Deus. Por quê? Porque sabia ouvir a palavra de Deus e colocava em prática. Que nós sejamos, então, considerados de fato família de Deus,
na medida em que a palavra de Deus entra pelos nossos ouvidos, cai no nosso coração e nos faz mover a nossa vida para praticar essa palavra. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.